profecias bíblicas, e as mensagens da Mãe de Jesus, nos alertam sobre a grande apostasia, sobre o abandono da fé que aconteceria nos últimos tempos. Muitos são os sinais que indicam que nós já estamos vivendo esse período chamado nas Sagradas Escrituras de últimos tempos. Só não vê aqueles que estão espiritualmente cegos. Desde o início do mundo, os seres humanos sempre tiveram grande dificuldade para acreditar no seu Criador. Os fatos comprovam isso. Deus castigou o mundo através do dilúvio, porque a falta de fé e a desobediência tomaram conta de toda a humanidade. Nos tempos atuais, nós vemos claramente que o enfraquecimento da fé está se tornando cada vez maior no coração das pessoas, inclusive na grande maioria dos sacerdotes da Igreja Católica. Muitos são os males que proporcionam a perda da fé. Por exemplo, a influência de doutrinas e práticas estranhas dentro da Igreja Católica, o modernismo, ecumenismo, teologia da libertação, missas profanadas por temas contemporâneos como celebrações afro, crioula, sertaneja, missas com músicas profanas, telões com projeções durante a celebração da Santa Missa, e até mesmo danças profanas, no momento em que se renova o santo sacrifício do Calvário. Festas profanas, mudança de local, ou supressão do sacrário, dessacralização, a falta de zelo com a Sagrada Eucaristia, etc. A falta de fé causada pela influência de falsas doutrinas, práticas e regramentos fora da doutrina de Cristo. Leis restritivas a certas pregações doutrinárias, e que têm por finalidade constranger a livre expressão dos padres nas homilias, caso abordem questões bíblicas como a homossexualidade, casamento gay ou aborto. A falta de fé, devido à aceitação do sincretismo religioso dentro da religião católica. Teorias e práticas da nova era. O homem buscando a salvação por meio do próprio homem, e abandonando a Deus. A falta de fé, ocasionada pelo desprezo de muitos eclesiásticos e religiosos da própria Igreja, aos dogmas, à tradição, e aos ritos. A lavagem cerebral, e o constrangimento através da mídia para uma valorização exacerbada do humanismo, em contraposição aos valores espirituais da Bíblia e da fé, de um povo majoritariamente cristão. Chegou-se ao disparate de se tentar convencer os cristãos de que aborto não é assassinato. Uma mulher é dona de seu corpo, sim, mas uma gestante não é a dona de uma vida outorgada por Deus, e que carrega em seu ventre. A tentativa orquestrada e muito bem planejada para desmoralizar o clero católico, e, principalmente a Igreja Católica, com a divulgação ampliada e escandalosa dos casos de pedofilia dentro da Igreja, e que na verdade, atingia apenas uma pequena parte do clero. Obviamente os padres também cometem erros, e estão sujeitos a fraquezas e quedas, mas não podemos condenar a Igreja por causa dos erros de alguns sacerdotes. Os maus sacerdotes se infiltraram na Igreja com o objetivo de desmoralizá-la e, sobretudo, humanizá-la. Este mesmo humanismo ao qual nos referimos, com sua ação claramente anticristã, prega a não existência do pecado e, por consequência, a não necessidade de arrependimento, reconciliação com Deus e penitência. E isto também já começa a ser incutido nos corações de muitos fiéis desavisados. Todas estas situações citadas são defendidas pelos modernistas com desdém e descaso, para criar constrangimento aos pregadores e seguidores do verdadeiro catolicismo.
Portanto, em um primeiro momento, o objetivo dos modernistas é minar os alicerces do catolicismo para começar a destruí-lo por dentro, atentando e destruindo o sacerdócio, a doutrina, os dogmas e os sacramentos. Em suma, a base da Igreja instituída por Cristo. A partir deste momento então, todos estarão prontos para cair na grande mentira de um ecumenismo mundial, que reunirá todas as religiões, e que garantirá aos incautos, que todas levam a Deus. Na verdade, uma grande farsa, uma grande mentira. Deus enviou seu Filho unigênito, como Salvador e Redentor de toda a humanidade. Deixou-nos a sua Igreja, uma única, que, a partir de Pedro, presenteou-nos com a sua doutrina, os sacramentos e a tradição. Os inimigos de Deus vão fazer de tudo para que percamos a fé em Jesus, no Evangelho, nos mandamentos, na verdadeira doutrina deixada por Jesus e pelos apóstolos. E já começaram a fazer. Os planos dos inimigos de Deus já estão em ação, frente aos nossos olhos. Mas Deus também tem os seus planos de salvação para a humanidade. O plano de Deus prevê que todos aqueles que buscam a salvação da alma tenham uma fé genuína, sem a presença de sinais sobrenaturais. Nós devemos ter uma fé plenamente consciente, pura e verdadeira. Essa é a base da nossa salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, será condenado. A fé deve sim nascer antes no coração das pessoas. Depois da fé, vem então os milagres, a cura, a paz, etc. Esta é a razão pela qual Jesus disse no Evangelho: vai, a tua fé te curou. Existia em primeiro lugar naquela mulher que foi curada, a fé. Foi a fé que lhe abriu o caminho para a sua própria cura. Então, como vemos, a fé deve sempre estar em primeiro lugar, para que a bem-aventurança possa vir após ela. Este é o plano de Deus para nós. Por isto, disse Jesus: felizes aqueles que creem, sem ter visto. Este é um momento ímpar na história da humanidade. A sobrevivência depende da fé. Falo da sobrevivência do corpo e da alma, mas, principalmente, da sobrevivência da alma. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Amai e defendei a verdade.